Ame o que é seu. Capítulo 4, segunda parte. Assim, concentrei toda a minha energia na fotografia. Gastei cada centavo extra em filmes e passava todo o tempo livre tirando fotografias ou debruçada sobre livros do assunto em bibliotecas e livrarias. Eu devorei manuais técnicos e coleções de fotógrafos de renome. Meu favorito e que Margot havia me comprado no meu 23º aniversário eram os norte-americanos de Robert Frank, que consistia em uma série de fotos tiradas em 1950 durante uma viagem cruzando o país. Eu fiquei maravilhada com as imagens, cada qual contando uma história por si só. Parecia que eu conhecia o homem grandalhão inclinado sobre uma jukebox, a mulher elegante olhando por sobre o ombro em um elevador e a babá negra ninando o bebê loirinho. Para mim, essa sensação convincente de conhecer o outro, mais que qualquer outra coisa, era a marca de uma grande fotografia. Se eu conseguisse tirar fotos como aquelas, concluí, eu me sentiria realizada, mesmo sem namorado. Olhando para aquela época, não havia dúvida do que eu deveria fazer a seguir. Mas foi preciso que Margot me mostrasse o óbvio, uma das muitas funções dos amigos. Ela tinha acabado de chegar de uma viagem de negócios a Los Angeles, quando entrou puxando a mala de rodinhas e parou na mesa da cozinha para apanhar uma das minhas fotos que eu acabara de revelar. Era uma foto colorida de uma adolescente desolada, sentada no meio-fio da Avenida Bedford, no Brooklyn, e o conteúdo de uma bolsa espalhada ao seu redor. Ela tinha cabelos compridos, ruivos e cacheados, e era linda com seu ar jovem que dispensa maquiagem. O que na época eu também não tinha percebido por ser jovem demais. A garota estava com a mão esticada para recolher um espelho quebrado e a outra tocava a testa de leve. Uau, fez Margot, segurando a foto bem pertinho. Que fotografia incrível. Obrigada, respondi com modéstia, mas orgulhosa. Era mesmo uma fotografia incrível. Por que ela estava tão triste? Eu olhei e dei de ombros, e contei que raramente falo com as pessoas que fotografo, só quando elas percebem que eu bati a foto e se dirigem a mim. Talvez ela tivesse perdido a carteira, Margot disse. Ou talvez levado um fora, eu sugeri. Ou talvez a mãe dela tenha acabado de morrer. Margot continuou a analisar a foto, comentando que a meia soquete vermelho vivo da garota dava um ar quase retrô à foto. Porém, acrescentou ela, obcecada por moda como eu, meia soquete está voltando à moda, quer a gente goste ou não. Não, respondi, mas bem observado. Foi aí então que ela me disse, suas fotos são geniais, El. E assentiu várias vezes com a cabeça, enquanto prendia os cabelos cor-de-mel com um coque, com uma lapiseira. Essa era uma técnica feita com a maior naturalidade, que eu tinha tentado imitar inúmeras vezes, mas nunca ficava bom como o dela. Quando o assunto era moda, cabelo, maquiagem, tudo que eu copiava da Margot ficava mais ou menos. Ela balançou a cabeça mais uma vez e disse, você deveria virar fotógrafa profissional. Você acha mesmo? Perguntei surpresa. Por mais estranho que pareça, isso era algo que eu jamais havia considerado. Sei lá por quê. Talvez o temor de que o meu entusiasmo superasse a minha habilidade. Eu não podia sequer pensar em fracassar em algo que era tão importante para mim. Mas a opinião de Margot significava muito. E mesmo ela não sendo sincera de vez em quando, com seu jeito sulino e voluntário de agradar e elogiar, ela nunca havia falado daquele jeito comigo. Ela sempre era sincera comigo, como uma amiga de verdade deve ser. Tenho certeza, afirmou ela, você devia tentar.
fazer para valer. Então, segui o conselho de Margot e comecei a procurar trabalho na área de fotografia e me candidatei a todas as vagas de assistente que havia, inclusive para fazer fotos de casamento cafona em Long Island. Mas, como não tinha feito nenhum treinamento específico, mais uma vez fui recusada por todos e acabei aceitando o emprego, revelando filmes e ganhando salário mínimo em uma pequena loja e laboratório fotográfico, com equipamento ultrapassado. Eu precisava começar em algum lugar, disse para mim mesma, ao tomar o ônibus rumo à decaída parte baixa da Segunda Avenida. No meu primeiro dia, e ao desembalar o meu sanduíche de geleia com pasta de amendoim em um cômodo nos fundos, cheirando a cigarros e alvejante. Mas acabou sendo o melhor lugar para trabalhar como iniciante, graças a Queen, a nova vietnamita do proprietário. Queen quase não falava inglês, mas era um gênio das cores e me ensinou mais sobre impressão customizada que eu poderia ter aprendido em um curso, e mais que de fato eu viria a aprender quando por fim fiz um curso de fotografia. Todo dia eu observava os dedos finos e ágeis de Queen, colocar o filme e ajustar os botões nas máquinas, colocando um pouco mais de amarelo, um pouco menos de azul, para obter um resultado mais perfeito. Enquanto eu me apaixonava mais e mais pela minha recém-escolhida profissão. E era lá que eu trabalhava quando recebi a famigerada convocação para o tribunal do júri. Embora ainda continuasse dura, eu estava realizada, feliz e cheia de esperança. Nem um pouco a fim de interromper o meu trabalho e pagamento para ser jurada. Margot sugeriu que eu consultasse o Andy, que acabava de passar para o terceiro ano de Direito na Universidade de Colômbia, para saber como ser dispensada. Então liguei para ele e ele me assegurou que seria moleza. Não se pode mentir sob juramento, explicou ele, enquanto eu ouvia impressionada um termo em latim. Mas você pode exagerar ao mostrar-se tendenciosa. Apenas deixe implícito que você odeia advogados, não confia em policiais ou se indigna com os ricos. Seja o que for que eles queiram, mas exagere. Bem, disse eu de fato fico indignada com os ricos. Andy deu risada. Ele sabia que eu estava mentindo, mas certamente sabia pela Margot o quanto eu era dura. Ele limpou a garganta e continuou a convicção. Uma linguagem corporal impetuosa também funciona. Demonstra estar furiosa e contrariada por estar ali. E que tem coisa mais importante para fazer. Mantém os braços cruzados, nenhum dos lados deseja um jurado impaciente. Eu assegurei que ia seguir os conselhos dele. Qualquer coisa para escapar e voltar à minha rotina normal. Mas tudo aquilo desapareceu quando vi Léo pela primeira vez, um momento que ficaria marcado na minha mente para sempre. Ainda era de manhã cedo e eu já tinha esgotado todas as revistas que tinha trazido em uma sacola, tinha conferido 100 vezes o relógio e ligado para a Queen de um telefone público para mantê-la informada dos acontecimentos. Quando sentei de novo na minha cadeira, corri os olhos pela sala do tribunal e o vi sentado umas poucas fileiras na diagonal à minha frente. Ele estava lendo a contracapa do New York Post e acompanhando com a cabeça o ritmo da música no seu Discman. E na hora fiquei louca para saber o que ele estava ouvindo. Por alguma razão imaginei que seria Steve Miller Band. Algo másculo e reconfortante para combinar com a sua leves desbotada, o moletom azul marinho e o tênis preto Adidas. Ele olhou o relógio na parede e eu pude admirar seu perfil, o nariz bem definido, que Margot mais tarde apelidaria de teimoso. As bochechas salientas e o modo como seu cabelo negro ondulado formava cachos sobre a pele lisinha e morena do rosto.
Ele não era muito grande nem alto, mas tinha as costas largas e ombros fortes. Eu o imaginei pulando corda em um ginásio básico, sem muitos equipamentos ou subindo, correndo a escadaria do fórum como no filme Rock, e concluí que ele era mais sexy que bonito. Um sexy do tipo, aposto que ele é bem bom de cama. Essa ideia me pegou de surpresa, pois eu não tinha o hábito de avaliar os homens desse modo puramente físico, como a maioria das outras mulheres. Eu precisava conhecer o cara primeiro. Atração baseada na personalidade. Além do mais, eu nem ligava tanto para o sexo ainda. Como se tivesse lido a minha mente, Léo se virou na cadeira e me lançou um olhar que dizia: Te peguei, ou talvez. Ser convocado para o júri é uma droga, não? Ele tinha os olhos fundos, tanto que quase não dava para distinguir a cor, e de alguma forma eles ganhavam um ar misterioso sobre as lâmpadas fluorescentes daquele lugar. Eu arrisquei e encarei seu olhar porque pareceu um longo instante. Pelo que pareceu um longo instante, antes de fazer de conta que estava tentando me concentrar no burocrata prolixo na frente da sala, que explicava pela quinta vez seguida o que seria uma dispensa médica válida. Mais tarde, Léo me contaria que eu parecia confusa, embora eu discordasse veemente, alegando que mal o tinha notado. De qualquer forma, ambos concordaríamos que daquele momento em diante a convocação para o júri deixou de ser uma droga. Na hora que se seguiu, eu reparei nos mínimos movimentos de Léo. Eu o observei esticar-se e bocejar. Eu o ouvi dobrando o jornal e enfiando-o debaixo da cadeira. Acompanhei com o olhar quando ele deixou sossegado a sala e depois voltou com um pacotinho de bolachinhas com pasta de amendoim que comeu. Na cara dura, apesar dos avisos, proibido comer ou beber, espalhados por toda a sala. Ele não me dirigiu o olhar nenhuma vez, mas eu tinha a nítida sensação de que ele estava me observando, o que me deixou estranhamente excitada. Eu não daria um nome radical a isso que estava acontecendo, como amor à primeira vista. Não acredito em coisas desse tipo, mas eu sabia que estava mexida de um modo inexplicável. Foi então que a fada madrinha atendeu meu pedido. Nossos nomes foram chamados em meio a uma lista de outros tantos e acabamos sentados bem pertinho um do outro, no espaço reservado aos jurados. A sala do júri era modesta, longe daqueles ambientes vistos no cinema. Ainda assim, havia uma atmosfera sóbria, de um lugar onde sempre há algo importante para acontecer. Uma tensão que tornou a proximidade de Léo extremamente íntima. Pelo canto do olho eu podia ver um antebraço firme com veias azuladas, o que me levou de volta ao passado. Aquilo me recordava de leve uma reminiscência de tempos do colégio, quando Matt, o garoto com quem eu gostava, se sentava ao meu lado no auditório uma manhã, durante uma palestra maçante sobre como fumar maconha poderia destruir a nossa vida de muitas maneiras. Eu me lembro de ter me deliciado com a colônia Arames dele, usada com um excesso, e que ainda sou capaz de identificar em uma multidão, e de rir de seus comentários sobre como a maconha poderia, na verdade, melhorar a nossa vida. Pensando bem, Léo podia ser considerado uma versão do irmão mais velho do Matt, o que me levou a pensar se eu não teria um tipo preferido, apesar de contestar quando Margot dizia isso. Se tivesse, sem dúvida, meu tipo era aquele. Deixando de lado minhas impressões, o procurador se dirigiu ao Léo em um esboço de falso entusiasmo. Jurado número 9, bom dia. Léo assentiu, meio desligado com a cabeça, ainda que respeitoso. Onde o senhor reside? O promotor continuou. Eu me endireitei na cadeira, esperançosa de que a voz dele fizesse jus à aparência. Não há nada pior do que uma voz fina e aguda em um homem, seguido de pulsos delicados e ombros caídos e aperto de mão fraco. Léo, é óbvio,
não desapontou. Ele limpou a garganta e soltou a sua voz grave, transbordando segurança com seu sotaque nova-iorquino. Morningside, Reis. Você cresceu lá? Não, sou de Astoria, Léo respondeu, nascido e criado. Oba, Queens, pensei, já começando a cair de amores pelas localidades vizinhas. Talvez porque os bairros Brooklyn, Bronx e Queens me lembrassem de casa. Gente operária e autêntica, ou talvez porque minhas fotos tiradas longe do coração rico de Nova York tivessem sido sempre mais apelo. O procurador continuou perguntando a Léo com o que ele trabalhava, enquanto eu pensava comigo mesma que essa coisa de dizer a verdade sobre o juramento era melhor que um primeiro encontro. Outra pessoa faz as perguntas e você fica só de ouvido, escutando. E ele era obrigado a dizer a verdade. Perfeito. Sou escritor, repórter, disse Léo. Eu faço algumas matérias para um pequeno jornal. Perfeito, pensei novamente. Eu imaginei percorrendo as ruas com um bloquinho de anotações, conversando com homens mais velhos em bares escuros no meio da tarde, para mostrar como a cidade está perdendo todo o seu caráter e rusticidade. E assim continuou por muitos minutos seguintes, e eu me debrucei sobre as respostas de Léo, tanto pelo conteúdo quanto pelas respostas um pouco evasivas, mas bem ilustradas. Fiquei sabendo que ele largou a faculdade no 3º ano por falta de dinheiro, que ele não conhecia nenhum advogado, exceto por um amigo da escola chamado Vern, que caçava vítimas de acidentes de carro para atender e que era boa pessoa apesar da linha de atuação, sem ofensas. Que seu pai e irmãos eram bombeiros, mas que ele nunca quis seguir essa profissão. Que ele nunca tinha se casado e não tinha filhos, ao menos que soubesse. Que ele nunca tinha sido vítima de um crime violento ou se envolvido em uma briga, a menos que contasse ter tomado partido em uma briga de casal. E com essa última gracinha do Léo, minha vontade de ser dispensado do júri desapareceu por completo. Ao contrário, abracei fervorosamente o meu dever de cidadã. Na minha vez de responder às questões, fiz exatamente tudo o que o Andy me aconselhara a não fazer. Fui simpática e agradável e encarei os advogados com um sorriso especial do tipo, passando pelo inspetor do colégio. Para demonstrar que a jurada ideal, de mente aberta, eu daria. Falei rapidamente sobre meu trabalho e do quanto eu era indispensável para a Queen, mas resignada concluí que o sistema judiciário e a Constituição na qual ele se apoiava valiam o sacrifício. Assim, ao final de várias rodadas de perguntas, Léo e eu fomos escolhidos como jurados 9 e 10. Eu fiquei extasiada, em estado, aliás, a que constantemente retornaria durante os 6 dias de testemunho que se seguiriam, mesmo com os detalhes minuciosos sobre o brutal esfaqueamento com um estilete no Harlem espanhol, um garoto de 20 anos morto e o outro sendo julgado pelo assassinato, e eu lá, torcendo para que as provas demorassem a ser comprovadas. Eu queria passar mais dias com Léo, ter uma chance de conversar com ele, convencê-lo ao menos um pouquinho. Eu precisava saber se aquele início de paixão tinha fundamento, embora esse termo parecesse trivial demais para o que eu estava sentindo. No geral, Léo parecia amigável, mas inacessível. Sempre que possível, ele estava de fones de ouvido, evitando conversar pelos corredores fora da sala de audiência. Já com os demais jurados, eu conversava de tudo um pouco, desde que não tivesse ligação com o caso. E ele também almoçava sozinho, em vez de se juntar a nós no restaurante ao lado do tribunal. Sua reserva serviu para que eu gostasse ainda mais dele. Então, uma manhã, quando nos acomodávamos em nossos assentos, pouco antes da defesa e acusação encerrarem os argumentos, ele se virou para mim e falou: Parece que é isso. Então ele abriu um sorriso sincero e demorado, quase como se fosse um segredo entre nós.
Meu coração sobressaltou, assim como se estivéssemos predestinados àquele momento, para verdadeiramente compartilharmos em segredo. Durante as deliberações, começou a ficar claro que Léo e eu concordávamos sobre o veredito. Para resumir, éramos ambos favoráveis à absolvição total. O assassinato era incontestável e o réu confesso. Portanto, a discussão era se ele havia ou não agido em legítima defesa. Léo e eu achávamos que sim, ou para ser mais correta, muitas das alegações de que ele agira premeditadamente eram duvidosas. Uma diferença sutil, mas que espantosamente, ao menos meia dúzia de jurados teimavam em não compreender. Nós insistimos no fato de que o réu não tinha passagem pela polícia, quase um milagre no lugar onde vivia. Que ele morria de medo da vítima, o líder da gangue mais perigosa do Harlem, que vinha ameaçando o réu havia meses, tanto que esse havia pedido proteção policial. E por fim que o réu carregava a arma do crime por força da profissão, carregador de mudanças. Tudo isso somado à nossa crença de que o réu entrara em pânico ao ser encurralado pela vítima e 3 companheiros de gangue, e que ele tinha atacado a vítima por legítima defesa. Era um cenário plausível, com certeza plausível o suficiente para deixar de ser uma dúvida. Depois de 3 longos dias andando em círculos desanimadores, continuávamos em dissonância com o resto do grupo. À noite, ficávamos todos confinados no depressivo Hotel Ramada Inn, perto do aeroporto JFK. Podíamos assistir à televisão, aparentemente o julgamento não tinha interesse público, mas estávamos impedidos de telefonar, nem podíamos discutir o caso entre nós mesmos em outro local que não fosse a sala do júri, diferente das deliberações oficiais. Por isso, fiquei surpreso uma noite quando o telefone do meu quarto tocou, sem eu saber quem seria, mas desejando um segundo que fosse o Léo. Quem sabe ele não tinha prestado atenção no número do meu quarto quando voltamos do jantar em grupo, supervisionado por um guarda mais cedo. Eu tateei para achar o telefone e murmurei um alô. Léo respondeu com um ligeiro alô e depois, como se fosse possível haver confusão, disse: "É o Léo, jurado número 9. "Eu sei", respondi, sentindo o sangue correr da cabeça aos pés. "Sabe", disse ele, passados 3 dias de deliberação, eu já sabia que ele começava suas frases com um "sabe", coisa que eu adorava. "Eu tenho consciência de que não deveria ligar para você, mas estou enlouquecendo aqui sozinho. Eu não sabia o que isso significava. Ele estava maluco por estar isolado ou maluco por mim. Mas fiquei com a minha primeira hipótese. A segunda seria boa demais para ser verdade. "Sim, eu sei bem o que você quer dizer", eu falei, tentando manter o tom estável. "Não consigo parar de pensar no julgamento. É tudo tão frustrante." Léo suspirou no bocal do telefone e depois de um longo silêncio completou: "É sério, que droga ter a porcaria do destino decidido por uma dúzia de babacas, não?" "Uma dúzia de babacas?", disse, tentando ser engraçada, deslocada. "Fale por você mesmo, meu caro." Léo caiu na risada, enquanto eu me esparramava na cama cheia de animação. Então ele completou: "Ok, 10 babacas, no mínimo. Uns bons 8. Nossa, nem me fala. Falando sério, dá para acreditar nessa gente? Metade deles tem uma mentalidade muito fechada e a outra parte de metidos e sabe tudo, covardes que se deixam levar por qualquer coisa que os companheiros de almoço pensam." "É verdade", concordei novamente, sem acreditar que estávamos de fato tendo uma conversa de verdade, e ainda por cima comigo deitada no escuro sob as cobertas. Fechei meus olhos para imaginá-lo na cama dele. Não dava para acreditar que eu estava desejando o estranho. "Antes eu não pensava assim", Léo disse, "mas se fosse julgado, eu preferiria enfrentar um juiz a um júri." Eu disse que concordava com ele. Ora,
Eu preferiria um juiz corrupto que aceita propinas dos meus inimigos que esse bando de perdedores. Léo seguiu caçoando das piadas infames contadas por alguns dos jurados e eu caí na gargalhada. Ele estava certo. Era um comentário paralelo atrás do outro naquela sala claustrofóbica. Experiências de vida gratuitas sem a menor importância para as deliberações. Algumas pessoas simplesmente adoram falar sobre si, mas você não parece uma delas, senhor alienado. Eu não sou alienado, protestou Léo. É sim, senhor, coloco meu fone de ouvido, assim não preciso falar com ninguém. Estou falando com você agora, não estou? Já estava na hora, retruquei, pensando como era fácil ser ousada no telefone. Um longo silêncio acolhedor e proibido se seguiu. Então eu comentei o óbvio, que se fôssemos surpreendidos por Chester, o oficial encarregado de nos vigiar, falando ao telefone e ainda mais sobre o caso, estaríamos em apuros. Sim, é verdade, e aposto que o apuro seria maior ainda se eu fosse visitar você agora, que tal? Disse Léo deliberadamente e pausadamente. Como é que é? Disse eu, embora tivesse ouvido perfeitamente. Posso ir até aí? Ele insistiu em um tom meio sugestivo. Eu me sentei abruptamente, alisando o lençol ao meu redor. E o Chester? Indaguei, sentindo uma espécie de fraqueza. Ele já dormiu. Os corredores estão livres. Eu já chequei. Sério? Não me ocorreu nada melhor para dizer. É, sério. E então? Então? Posso ir até aí ver você? Eu só quero bater um papo pessoalmente, só nós dois. Eu não acreditei que ele queria só isso mesmo, e no fundo eu desejava que não fosse só isso. Considerei a encrenca se fôssemos pegos no flagra, os dois jurados juntinhos, que devíamos pelo menos por respeito ao réu seguir as regras e que o nosso deslize poderia resultar em uma sentença equivocada. Lembrei também da minha camiseta e minha calcinha de algodão nada sexy e que não havia nada mais apresentável na minha mala feita às pressas. Ponderei com a lógica da sabedoria feminina que se eu dissesse sim e depois de fato acontecesse alguma coisa, Léo poderia perder o respeito por mim e tudo estaria acabado, antes mesmo de começar. Assim, abri a boca esboçando um protesto ou ao menos uma recusa, mas em vez disso, preferi o irreparável. Sim, ao telefone. Essa seria a primeira de muitas outras vezes que eu seria capaz de dizer não ao Léo.